tema desse vídeo é matemática na construção. A matemática é usada em tudo no nosso dia a dia, praticamente. Para comprar coisas, desenvolver jogos, alguns tipos de desenhos também são usados matemática. Na construção não é diferente. Na construção parece que é o lugar que é mais usada a matemática. Porque se você não usar a matemática na construção, não existe construção. E na construção são usados cálculos de ângulos, formas geométricas, equações, alguns cálculos que parecem mais uma língua extraterrestre do que cálculo, que, pelo amor de Deus. E para poder se construir alguma coisa, existe uma equipe de profissionais, é óbvio, não vai ser o vento que vai construir, vai soprou ali, sai um prédio, não é assim. Então, existe uma equipe que é responsável por fazer os cálculos, e essa equipe é formada por arquiteto, que é responsável pela planta baixa e por maquetes, um engenheiro que faz os cálculos de estrutura, o pedreiro que faz os cálculos da quantidade de materiais que ele vai usar, e o marceneiro e carpinteiro que fazem os cálculos de encaixe. Tem gente que acha que arquiteto e engenheiro são a mesma coisa, só que eles não têm nada a ver, eles são completamente diferentes um do outro. Vou dar um exemplo. O arquiteto, ele projeta fazendo a planta baixa. A planta baixa é o seguinte, ela é um desenho técnico que você vê de cima da casa, você tem uma visão de cima, ela é praticamente um mapa da casa, e nela tem cálculos de profundidade, tem formas geométricas, tem cálculos de ângulo, muitos cálculos de ângulo. O engenheiro, ele calcula se aquilo que o arquiteto projetou tem como ele fazer, e se tiver, como que ele vai fazer. Nisso ele faz cálculos, por exemplo, onde vão ficar os pontos de sustentação da casa, quais tipos de materiais que ele terá que usar. Por exemplo, nessa parede tem que ser um material mais resistente, a casa tem que ser um pouquinho mais inclinada por causa do terreno, que tem um ângulo de tantos graus. Só que tem profissionais que não fazem os trabalhos deles direito. 1 mais 5, eu tiro 1, fico com 15. Então por isso que você tem que ter bastante conhecimento de matemática se você quiser seguir alguma profissão dessa. E como eu já disse, são usados vários cálculos. As formas geométricas, eu acho que elas são uma das coisas mais usadas nas construções. E são as coisas que se mais vê no nosso dia a dia. Por exemplo, o quadro é um retângulo, algumas janelas são retângulos ou quadrados. Na planta baixa tem também formas geométricas, toda hora, tudo que você vai fazer tem forma geométrica. Porém, se você reparar direito, a maioria das coisas que você vai ver no seu dia a dia são quadriláteros, quadrados, retângulos ou formas mais ou menos assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E tem vários motivos para você ver isso no seu dia a dia, com frequência. Um deles é que ângulos retos assim facilitam o encaixe, a organização melhor. E por eles serem paralelos, isso daí também ajuda, né? E por causa desses fatores, de serem paralelos e terem ângulos retos, tem como você fazer embalagens padronizadas. Isso daí aumenta a produção em série, que é muito bom na vida, né? Você produzir em série. Mas não tem só os quadrados. Outra forma que é muito importante são os paralelogramos. Essa forma, ela tem várias utilidades. Por exemplo, se você olhar em algum tipo de janela que abre assim, fecha com a manivelinha, e você olhar direitinho nela, você vai ver o paralelogramo fazendo uma das mais importantes funções dele, que é o paralelismo. Graças à estrutura que o paralelismo tem, a gente pode fazer malas de pesca, esses tipos de janela que eu citei. E também pode ser usado para fazer persianas, porque as persianas, para elas poderem fechar ao mesmo tempo, sincronizadamente, e abrir, o paralelogramo, ele ajuda muito nisso, porque isso daí facilita que você consiga fazer uma persiana decente, que você consiga cortar a luz ou não deixar passar nenhuma ou deixar toda a luz passar na sua casa. Isso daí graças ao paralelogramo. Entre diversos cálculos que temos na matemática aí, que são usados nas construções, eu vou citar um que é o mais fácil de eu explicar. Como eu já falei, que tem cálculo que não parece nem matemática, parece até uma língua extraterrestre. Então, os cálculos de ângulos são usados para diversas coisas na construção. Por exemplo, o ângulo que uma porta vai abrir, o ângulo de uma cadeira. Já pensou você sentar na cadeira, que onde é que você senta é inclinado para baixo e onde é que você encosta as costas é para frente? Uma das coisas que os cálculos de ângulo também são usados é na hora de ladrilhar uma parede. Só que nem todas as formas geométricas pavimentam o plano. Pavimentar o plano é o seguinte, é quando alguma coisa, alguma forma geométrica e polígono, tanto faz, consiga cobrir todos os espaços em brancos da parede assim, sem precisar de sobreposição ou de remendo. Isso que é pavimentar o plano, é bem simples. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Nem todas as formas geométricas pavimentam um plano. Então, para você saber se uma forma geométrica pavimenta um plano, é muito simples. Eu vou explicar muito rápido porque todo mundo vai entender, porque é bem simples mesmo. Por exemplo, quando você dá uma volta inteira em um ponto só, são 360 graus, certo? Então, para você saber se uma forma geométrica pavimenta um plano, a soma de todos os lados dela tem que dar 360. Acabou, simples. Uau! Agora eu vou dar um exemplo final usando algumas coisas que eu falei aqui. Temos um pedreiro chamado Rogerinho, nosso amigo de infância querido. Chegaram para Rogério e falaram o seguinte: Rogério, você vai ter que construir uma piscininha aqui. Ela tem que ter 8 metros de comprimento, 5 de largura e 2 de profundidade. Rogério, ele vai usar medidas lineares para poder fazer certinho o contorno da piscina, como que ela vai ser. Rogério vai calcular o perímetro da piscina para saber quantos ladrilhos que ele vai colocar na borda e vai fazer cálculos da área da piscina para saber quantos ladrilhos ele vai colocar no fundo e nas laterais da piscina. Depois disso, o Rogério vai calcular o volume para saber quanto de terra que ele vai tirar e quanto de água que ele vai ter que colocar lá. E quanto que vai custar a mão de obra de Rogério? É simples. O Rogério, ele sabe que o custo da mão de obra dele é equivalente a quanto tempo que ele demorou para fazer cada etapa, para botar os ladrilhos na borda, botar os ladrilhos no fundo, na parede, para tirar a terra e encher de água. Tudo isso é equivalente pro custo da mão de obra de Rogerinho. Maravilha. Então, depois disso tudo que a gente viu, a gente sabe que tanto para fazer uma reforma ou para fazer uma obra grande, construir um prédio ou até fazer uma obrinha pequenininha, por exemplo, a pia, tudo usa matemática, porque se a matemática não existisse, não ia ter como a gente fazer esse negócio que a gente faz direito, porque ia tudo ficar desproporcional e tudo errado. Então agradeço a matemática, que é graças à matemática que tudo praticamente existe.